Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de lógica de programação e hoje o que estudaremos? Operadores, expressões lógicas e estrutura de seleção. Quais são os nossos objetivos principais? Entender como funcionam os operadores lógicos, como criar uma estrutura de decisão, como criar uma estrutura composta, ou seja, como incluir uma ou mais estruturas uma dentro da outra. Mas vamos entender isso no passo a passo. Primeiro, o que é um operador? Quando falamos em operadores, pessoal, falamos especificamente em como nós estamos ligando uma expressão lógica. Por exemplo, se eu vou somar dois números, se eu vou fazer uma operação de igualdade, falar que um número é igual a outro, ou se uma pessoa é igual a outra, então eu estou usando operadores. Operadores de igualdade, operadores de soma, subtração, multiplicação, entre outros. Toda operação que nós fazemos, nós usamos um operador. Existem vários operadores. Um exemplo é a nossa tabela de operadores aritméticos, onde nós temos o operador de negação, onde eu uso um sinal de subtração na frente de uma variável. O operador de soma, que é aquele sinalzinho de soma que todos nós utilizamos e conhecemos. A subtração, a multiplicação, a divisão, que é a barra dupla, que é uma divisão truncada, ou seja, ele só me retorna o número inteiro de uma divisão, que nós vamos entender posteriormente. A divisão ou módulo, resto de uma divisão, onde eu uso a porcentagem. Então, para qualquer divisão que eu utilize a porcentagem, ele vai sempre me retornar o resto. Nós vamos entender isso também. O asterisco, que seria a exponenciação, ou seja, quando eu quero representar que um número é elevado a outro, eu uso o asterisco, que nós vamos entender também. Um exemplo prático, se nós quisermos fazer um cálculo simples, eu quero converter Celsius para Fahrenheit. O que eu vou fazer? Eu utilizo uma fórmula matemática, ou seja, eu vou criar lá a minha temperatura de graus Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. Essa fórmula matemática, ela é uma expressão lógica para nós, ok? Então toda expressão lógica, ela utiliza operadores, sejam operadores aritméticos, operadores lógicos, que nós vamos entender o que são. Mas o Python, ele traz algumas facilidades para nós. Por exemplo, nós temos uma biblioteca chamada Math, de matemática em inglês. Eu posso utilizar o comando import math para importar as facilidades de cálculos matemáticos do Python, que nós já vamos entender quais são esses cálculos. Se eu precisar utilizar o número π e eu não lembrar qual é esse número, eu posso fazer com que o Python traga para mim. Se eu precisar fazer o cálculo de uma raiz quadrada, eu também posso usar essa biblioteca. Um cosseno, um seno, todos esses cálculos são feitos através dessa biblioteca. Tudo que nós vimos e aprendemos até agora, nos baseamos em estruturas do nosso algoritmo. Estruturas sequencial, onde eu mostro linha a linha para vocês como eu vou pegando as informações do usuário, e agora nós vamos entender qual é a estrutura condicional, ou seja, tudo que nós fazemos, nós precisamos criar uma condição. Exemplo, se eu saio de casa e está chovendo, eu tenho duas opções, levar ou não um guarda-chuva, e também vai ter o resultado, ou eu me molho ou eu não me molho. São duas coisas bem simples para a nossa estrutura condicional, que é chover ou não chover, molhar ou não molhar. Na computação, nós traduzimos como verdadeiro ou falso na nossa estrutura. Vamos entender um pouco dessas estruturas dentro do Python. Todas essas estruturas estão ligadas às expressões lógicas. Como são criadas essas expressões lógicas, pessoal? Através de operadores. Nós vimos os operadores aritméticos, mais, menos, multiplicação, mas para compor essas operações nós precisamos de igualdade, ou seja, verificar
se uma operação ou uma expressão igual a outra, se ela é diferente da outra, então eu uso exclamação igual. Eu tenho lá o menor que, o maior que, o menor igual a, o maior igual a, então eu consigo fazer comparações ou criar expressões lógicas. E todas essas operações lógicas, elas utilizam também alguns operadores lógicos, que são o AND, o OR e o NOT. Para essas operações, nós podemos levar em consideração o que chamamos de tabela verdade, ou seja, nós vamos comparar sempre duas ou mais expressões lógicas e descobrir qual é o resultado dessas expressões. Exemplo: se a minha expressão x for falso e a minha expressão y também for falso, quando eu estiver usando o operador AND, eu vou sempre verificar da seguinte forma: se x AND y, se ele tiver falso e falso, o meu resultado final é falso. Se eu tenho uma expressão verdadeira e a outra falsa, quando eu utilizo o AND, esse cara é falso. Ou seja, sempre que eu tiver o meu operador AND e qualquer uma das operações for falsa, o resultado final sempre vai ser falso. Agora, se as duas expressões ou mais forem verdadeiras, o resultado final também é verdadeiro. Agora, se eu usar o meu operador OR, eu vou sempre ter o seguinte: se as duas expressões forem falsas, ele vai ser falso. Agora, se em qualquer operação, qualquer expressão lógica, eu tiver o valor verdadeiro, ele sempre vai ser verdadeiro. Então, recapitulando, o AND, eu preciso que as duas sejam verdadeiras para que ele seja verdadeiro, e o OR, todas vão ser verdadeiras, a menos que as duas sejam falsas. E o NOT? Se o meu resultado final for falso, o NOT é uma negação, ele vai inverter essa operação. Então, se ele era falso, ele passa para verdadeiro. Se é verdadeiro, passa para falso. Ok? Como vou criar as minhas expressões lógicas? Vou utilizar uma expressão chamada if, ou seja, se algo acontecer, então faço alguma coisa. Na nossa sintaxe padrão, nós temos lá if, condição, dois pontos, as instruções, se verdadeiras. Essa é a nossa estrutura condicional simples, ou seja, eu valido apenas se a minha condição lógica for verdadeira. Se ela for falsa, eu descarto ela. Mas, na vida real, nós não descartamos a opção falsa, nós trabalhamos com ela também. De que forma? Nós usamos uma outra estrutura, que é a estrutura condicional composta, onde eu tenho o meu if, a sua expressão ou condição lógica, o bloco de instruções verdadeiro, e o else, que vai tratar se a minha expressão lógica for falsa. Então, tudo que eu trouxer no else é o que eu quero que seja tratado quando essa expressão for falsa. Vamos fazer um pequeno exemplo prático. Vamos escrever um programa que leia um número inteiro e exiba se esse número é par ou ímpar. Então vamos novamente no nosso idle, eu já tenho ele aqui aberto, e vou simplesmente validar. Vou receber um número qualquer. Para que eu receba esse número, eu preciso criar uma variável como vimos anteriormente. Então eu vou pegar aqui e vou criar a minha variável número, que ela vai receber um valor inteiro. Para receber, eu uso novamente o input, vou digitar uma mensagem para o usuário. Digite um número. Então, o meu usuário vai digitar um número qualquer, ele vai ser armazenado na variável número e eu vou validar com a nossa estrutura if. Então, eu quero verificar se esse número é par ou ímpar. Como que eu vou fazer isso? Se o número digitado pelo usuário, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, então eu vou colocar um operador
lógico condicional aqui, ó. Se a divisão desse cara por 2, o resto dele for 0, então o que eu preciso fazer? Eu vou falar para o meu usuário final que esse número é um número par. Então, é um número par. Agora, e se esse número não for par? Então, eu vou usar um else e vou falar para o meu usuário print o número é ímpar. Número ímpar. Então eu tenho as duas tratativas aqui para o meu usuário. Vou executar o meu programa. Um número digitado, então vou digitar número 4. Ele vai voltar para nós número par, porque ele pegou o resto da divisão do número dividido por 2 e me retornou se ele era par ou ímpar. Bom, pessoal, então vimos nessa aula as estruturas simples e compostas, e para a nossa próxima aula, fiquem atentos, estudem bem, porque começaremos a trabalhar com as nossas estruturas encadeadas. Então até a próxima e nos vemos lá.